do Emocional Cast. Eu tô aqui com um convidado que é super especial para mim. Uma pessoa querida, amiga, mentor, uma pessoa que me ensina muito todos os dias e é uma honra, um orgulho para mim ter você aqui. Muito obrigada por aceitar meu convite, Marcelo! Pessoal, prazer estar aqui, Lu. Orgulho da tua história. Lorna Ganzert, uma mãe, uma guerreira, uma psicóloga que foi galgando, né, desde lá de trás e foi crescendo hoje com várias empresas, milhares de seguidores, vários cursos, vários treinamentos. Então, uma honra estar participando do Emocional Cast e hoje eu tenho certeza que a gente vai falar muito conteúdo para você que tá aí, que tá querendo ter melhores resultados na sua vida, com menos esforço, com mais prazer, conseguir crescer mais rápido, fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro, que é importante. Melhorar o seu corpo, né? Conquistar aquele corpo que você sempre quis. 2023 pode ser e vai ser. Se você acredita que vai ser o melhor ano da sua vida até então. Vai ser. Autoestima, vamos falar de muita coisa legal aqui. Primeiro eu queria dizer que você é muito importante para mim, é por isso que você tá aqui. Uma das pessoas que mais me incentivou a estar aqui, a estar nesse lugar e gravando para vocês. Não poderia deixar de te chamar de jeito nenhum para estar comigo. Obrigada mesmo. Mar, queria que você contasse um pouquinho da tua história. Para mim, o que mais me conectou com você foi quando eu conheci a tua história. Conheci o Marcelo, o mentor, mas o ser humano, quando eu fui conhecendo ao longo da jornada e da nossa amizade, eu me conectei cada vez mais com você e o carinho foi aumentando. Então, eu acho que é super importante você contar um pouquinho. Não vou nem te apresentar, porque legal. Eu quero que você fale. Tem um lance interessante, né, que quando chega nas palestras, né, nos treinamentos, é muito prático a pessoa simplesmente falar assim, olá, meu nome é João Felipe, eu sou doutorado em não sei o quê, eu sou gerente de projetos da empresa XPTO. Então, assim, o cara atrela o cargo dele o que ele já conquistou, a identidade dele. E isso é um dos fatores que eu vejo hoje em dia, que as pessoas estão sofrendo muito com a perda do status quo, que é um dos maiores medos que existem. Então você pergunta assim, você tem 1 minuto para se apresentar, quem é você? Né? Quem é você sem falar cargos, sem falar o que você já estudou, o que você já conquistou de medalha, sem falar título, né? Então vamos lá. O Marcelo, ele é uma pessoa apaixonada por limites e por passar por literalmente, sabe aquele friozinho na barriga? Aquela adrenalina, noradrenalina, neurotransmissor que deixa a gente louco? E aquela sensação, eu sempre falo, eu gravei um vídeo numa entrevista depois do PUSH de 2015, que eu ganhei ouro, e eu falei, cara, eu faria tudo de novo pelos 20 segundos depois que caiu a ficha que, caraca, fui campeão, medalha de ouro. Então eu sou apaixonado por viver o limite. Sempre assim, qual é o meu limite? Qual é o meu limite? Como eu passo? Como eu ultrapasso? E a verdadeira, no meu vê-lo, não, a verdadeira bem-estar, e vamos pegar assim, um KPI, OKR, para mensurar, será que a vida daquela pessoa tá valendo a pena? E eu vejo que tem 2 grandes OKRs, se é possível falar isso, OKRs de vida, sua vida tá valendo a pena aqui na Terra ou não. E o primeiro é quanto que você tá servindo. O quanto que você tá servindo a outra pessoa. Porque não adianta de nada você ser uma pessoa bonita, ser uma pessoa endinheirada, ser uma pessoa, né, se você não tá de fato contribuindo. Nem muito conhecimento, né? Você tem muito conhecimento, mas também não contribui, não serve. Egoísmo. Pra que isso serve? Egoísmo, perfeccionista, papapá. Então eu sou apaixonado por contribuir. Eu me sinto muito bem quando eu fui numa live, toda quarta-feira eu tenho uma live, às 20 horas no canal do Strike. Que, aliás, você vai ser a minha convidada no meu podcast, com toda certeza. E aí depois da live, chegou um seguidor pra mim e falou, eu chamo eles de strikers, né? E ele falou assim, cara, é impressionante o quanto que a minha energia mudou. O quanto que eu não estava num dia legal e o quanto que depois de eu ter chegado em casa, colocado o pé em cima da mesa, do sofá, pegado um vinho e fiquei assistindo aqueles 30 minutos de live e a minha energia mudou. Então, assim, cara, checked, né? De resultado obtido. Legal. Porque
as pessoas falam assim, vem muita gente pra mim hoje, eu não tô conseguindo fazer dinheiro, não tô conseguindo lotar agenda, não tá vindo cliente como seja autoridade. O primeiro ponto é, você tem que pensar em primeiro lugar no teu cliente. É você se apaixonar pelo seu cliente, pelo problema do seu cliente. E porque, cara, isso vai fluir, né? Vai fluir na vida. Então, o primeiro ponto é, eu sou apaixonado por passar dos meus limites, viver aquele sentimento diferente, aquela adrenalina, e que com esse sentimento me faz contribuir cada vez mais. Contribuir cada vez mais. Sou uma pessoa que tem uma tendência a agitar, que pode não transparecer pelo lado de fora, mas do lado de dentro ele tá... A 1000? Tá a 1000 por hora. Há pouco tempo, digamos, em cerca de 1 ano pra cá, eu tomei remédio para ansiedade, transtorno de ansiedade, Lexopran, cheguei a tomar Êxodos. Então, assim, eu sei como que é o dark side, né? O excesso, a baixa serotonina, que muitas vezes gera o excesso de dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores. Então eu tava com a baixa de serotonina, então, a serotonina ela é um neurotransmissor que ela regula, né? O sono, regula teu comportamento, regula a tua atitude. Então se você não tem nada para regular, fica disparando dopamina. O tempo todo. Dopamina do estímulo do prazer, excitatório, você fica excitado, você não controla, então você fica com excesso. Então, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser muito agitado. Tomava muito café. Tomava muito. Hoje eu tomo ok. Né? Ok. Eu amo exercício físico. Acho que o corpo não foi feito para ficar parado. Sim. O corpo ele não foi feito para ficar parado. Vamos pegar o Homo sapiens. A galera lá que caçava tal, né? Que ia lá, os grandes javalis, né, aquela coisa toda. Ninguém ficava parado. Era toda hora, andando. Quilômetros andando. E hoje eu acho que é uma loucura o que o ser humano tá fazendo. Até um dos grandes motivos, né, do que a gente vai falar hoje. Como que o excesso de prazer tá prejudicando a vida do ser humano. E um dos pontos que o excesso de prazer negativo, né, do ponto de vista que não te ajuda a longo prazo, é a falta de exercício físico. E eu, por ser atleta, eu tenho 35, mais de 15 anos como atleta de alta performance e tal, mas eu sinto que quando eu não tô em atividade, a energia não flui, ela fica parada. E energia parada da dengue. Da dengue, né? Então, um compilado, assim, de alguns pontos mais práticos da minha jornada, né? Eu falaria que eu sou uma pessoa muito ambiciosa e legal. Que eu tenho uma dificuldade de ficar perto de pessoas que não queiram buscar se desafiar. Eu tenho uma dificuldade de ficar perto de pessoas que queiram ficar confortáveis na vida. Eu não só quero segurança. Até porque você movimenta as pessoas que estão à sua volta. Até porque eu movimento as pessoas que estão à minha volta. E esse é um dos meus objetivos. Assim, eu sou assim e nada mais justo do que... Um dos hábitos que eu tenho, Lu, eu chamo de seja um exemplo de energia. Para mim é um dos hábitos mais importantes que tem hoje. Ser um exemplo de energia. O que significa esse negócio? Eu te perguntar, fala mais sobre então, isso. Por exemplo, você pega uma vela. Não sei se você já pegou uma vela, né? A galera que tá assistindo. Nós, os emotional casters, aí, você pega uma vela, pegar do lado de outra vela, você chegar próximo, você vai acender outra vela, não vai? Sim. Você pega outra vela que não tá acesa, você vai acender outra vela. Agora, do mesmo jeito, se você pegar várias velas que não estão acesas e você começar a soprar a vela que tá... E elas assoprarem essa vela que tá acesa, ela vai apagar. Então, hoje em dia, as pessoas... esse hábito você tem que ser um exemplo de energia. Porque energia é contagiante. Sim. E o ser humano não vive sem energia. Aliás, emoção é energia. Total. Você bem sabe, não? Que emoção é energia. Emoção vem, tá? Faz a gente se movimentar. Vida é evolução. Evolução é ação. A própria concepção, pra gente se tornar quem nós somos, algum fator energético teve aí, né? Com certeza. Se vida é evolução e evolução é ação, progressão, então a gente precisa de energia. Porque energia é ação, é movimento. A vida é movimento. É movimento.
Então, um dos maiores problemas que a gente está vivendo hoje é a dificuldade de adaptação às mudanças. Então, veio Covid, pegou todo mundo, difícil de se adaptar, aquela coisa toda. Aí a pessoa, ela é mandada embora, ela fica no luto durante muito tempo para ela sair daquilo. Então, as pessoas têm dificuldade de se adaptar. Na verdade, eu entendo que elas baixam a energia e têm dificuldade de voltar a resgatar um nível de energia mais alto. Porque entra na zona de conforto, entra no... Total. Então, você ser um exemplo de energia, eu vou dar alguns exemplos práticos, tá? Pra você sacar como é que funciona o jogo. Aonde você for, você tem que ter uma intenção de como que você quer que a pessoa saia. Então, aonde você for, no qual projeto você for fazer, de qual atividade você for fazer, você tem que ter uma intenção de como que você quer que aquele projeto cause de energia, gere de impacto, e principalmente quando você está numa reunião de negócios, com clientes, eu quero que essas pessoas saiam com essa emoção. Para essa pessoa da reunião, do podcast, de estar fazendo negócio, vendendo algo, para essa pessoa sair com essa emoção, por exemplo, entusiasta, para um fornecedor sair com uma reunião que eu estou tendo com ele, com entusiasmo, como que eu tenho que me comportar? Qual que é o tipo de energia que eu tenho que ter? Entusiasmo. Então eu preciso chegar com isso, senão eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Agora, qual que é de forma prática? Como é que você pratica esse hábito? Vamos supor que você está pegando um ônibus, né? E tem um cobrador. Hoje em dia acho que não tem mais cobrador em algumas, acho que não, né? em algumas cidades. Né? Eu sei que no Rio de Janeiro tem, São Paulo tem lá. Mas tem um cobrador. Quando você tá... eu acabei de chegar de viagem, né? Então peguei um avião e tal. E aí você tem os funcionários da companhia aérea, no caso o Voyager, aí você tem o cara da segurança, aí você tem a aeromoça, né? Aí você tem o motorista de Uber. E aí, quando eu tô assim passando pela segurança, eu vejo um segurança aqui, não, aquele cara tá bem humorado. Aí eu vejo outro, aquele também tá bem humorado. Aquele tá tendo um dia ruim. Aonde que eu vou? Eu vou na fila onde o cara tá tendo um dia ruim. Dá pra ver, né? Você olha, pá. Eu vou na fila onde o cara visivelmente não tá com alta energia. E aí eu vou lá e eu vou tentar mudar a energia do cara. Eu vou falar alguma coisa pra ele, eu vou fazer alguma coisa, alguma coisa eu vou fazer pra eu tentar mudar. Marcelo, se ele não mudar a energia dele, o problema é dele, não é meu. Mas você fez a tua parte. Porque o que importa é a intenção que eu tô tendo de abundância, de querer dar, de querer transbordar. Cara, eu vou ajudar aquela pessoa. Se ela vai pegar aquela ajuda, vai mudar a energia dela, problema dela. E a mesma coisa, assim, tem um mendigo na rua. Durante anos eu fui assim, tá? Eu não dava dinheiro pra vários mendigos, várias pessoas na rua, porque, não, porra, o cara vai pegar, vai comprar droga, vai comprar álcool, vai comprar uma cerveja. Puta pensamento de escassez. Porque você tá pensando que o cara vai fazer com aquilo, é sua intenção que importa. Se eu tô abundante, eu quero dar, eu não espero nada o que ele vai fazer. O que o mendigo vai fazer com o dinheiro, se ele vai comprar álcool, se ele vai comprar droga, problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Se o cara vai pegar aquela minha energia, o segurança do aeroporto vai pegar aquela minha energia e vai mudar, maravilhoso. Se ele não vai mudar, problema dele. Problema dele. Show. Então, quando você coloca essa filosofia, esse hábito, que é um hábito, né? O cara do Uber, você vê que, putz, ele tá tendo um dia ruim. Eu vou lá, vou mudar a energia dele. Só que eu não espero com que eu consiga o resultado que eu queira. Eu vejo muito importante isso que você tá falando, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas esperam que a pessoa retribua. É como, eu tô indo pra fazer um favor. Não. Escassez. 3 tipos de escassez. Comparação, ponto de vista negativo, onde você joga o ego no meio, mais que, melhor que. Comparação, desmotivação. Comparação, desmotivação e vergonha. Quando você tá na escassez, você tá com falta, né? Escassez é falta. A galera fala assim, escassez só acha que é grana no bolso, né? Um monte de gente fala assim, nossa, mas como é que eu vou ser mentor se eu não tenho nenhuma... Se eu não sou psicólogo, se eu não sou terapeuta, se eu não tenho formação de psicanálise, né? Se eu não tenho não sei o que... Hoje eu tô finalizando psicanálise e tal, mas eu sou coach, mas, cara... Tem alguma lei, só me fale assim... Numa lei na Constituição brasileira que fale, você só pode ajudar pessoas se você tem
título. O CRP, o CRM. Entendeu? Não tem. Então, por a pessoa não se achar suficiente para preencher aquilo, ela tem essa escassez, que tá atrelada à necessidade de aprovação. Então, a pessoa querer, eu só vou dar bom dia, fica puta da vida quando dá bom dia, alguém não retribui. Escassez. Ah, eu ajudei o cara lá do Uber, fui bom gente boa e o cara não retribuiu. Escassez. Ah, eu não vou dar o dinheiro pro mendigo porque o mendigo vai comprar bebida, não sei. Escassez. Porque você está esperando alguma coisa de volta. Então, eu já fui no nível onde eu não queria dar nada. Aí eu fui no nível onde eu tava pensando em dar e não dava. Não queria contribuir. Porque eu minha mente colocava historinha. E o terceiro nível é aquele onde você só entrega. Você fez a tua parte. Acabou. Esse é o objetivo. Se a pessoa vai mudar, se ela tá pronta com o nível de consciência, porque não é todo mundo que tem o nível de consciência que precisa para virar a chave. O nível de consciência das pessoas, ele oscila muito. E a emoção que a pessoa, mesmo tendo um nível de consciência bom, se a pessoa não tiver na emoção que precisa para virar a chave, ela não vai. Total. O nome, inclusive, foi criado assim. Emocional significa emoções agora. Na minha concepção e de tudo que eu estudo, tudo é emocional. Tudo. A forma que você age, as crenças que você tem, tudo parte de uma base emocional. Daquilo que você tá sentindo. E qual o bichinho que te picou Olha lá. de você querer ir se expor, né? Porque eu acho que esse é um grande ponto onde várias pessoas chegam pra mim e tem dificuldade, que é um dos tipos de escassez, né? Vergonha. Com exposição, né? A gente sabe que o segundo maior medo do mundo é medo de falar em público. O medo de falhar em público. E como é que foi pra você? Pra você se expor, pra você... hoje você é uma mulher, eu já tenho te acompanhando, né, durante muito tempo já. A evolução. E hoje você é uma mulher muito mais confiante como você se posiciona, como você fala, como você se comporta, na sua linguagem corporal. E como é que foi pra você, Lu, essa virada de chave, assim, eu vou me expor, eu vou gravar um vídeo, eu vou falar, porque quando você tá se expondo, você é suscetível a levar porrada. Né? E é aí prego que é visto é martelado. Né? Como é que foi esse... Olha que interessante, Mar. Né? Pra quem não sabe, Mar ainda é meu parceiro, foi meu coach, uma série de coisas já aconteceu na nossa relação. E é muito interessante o que você tá me perguntando, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada em relação à gravação, à exposição, nunca gostei de aparecer. E hoje, com tudo que já foi trabalhado, autoconhecimento, a busca por uma versão melhor da Luana, eu entendi que o servir é importante. Então, quando eu tô gravando, eu não penso na Luana, eu não penso na vergonha da Luana, eu penso no conhecimento que eu tenho, o que ele pode fazer para as pessoas que estão até onde está chegando, né? Quem vai receber. Então, a virada de chave foi, eu tirei a Luana do centro, entendi quem é a Luana, e comecei a colocar o meu servir, a minha entrega na frente. Né? As pessoas são importantes e se eu já passei por algo que eu tenho condição de compartilhar de alguma forma, ou eu tenho a sabedoria e conhecimento para entregar, eu vou lá e faço. Então, posso estar morrendo de vergonha, posso estar morrendo de receio, né? Quando eu falo muito de autocuidado, uma vergonha de parecer descabelada. Hoje não. Aí eu mostro um processo de transformação. Mas foi um ganho de autoconfiança, precisei confiar primeiramente em mim. E ter certeza de que a Luana só é a Luana quando ela consegue fazer, não só por ela, mas pelos outros também. Exato. E foi assim. Engraçado que eu passei por uma... Bom, eu acho que a vida... Você nunca foi tímido assim, né? Você sempre teve facilidade de gravar pelo... Eu sempre tive muita... timidez em algumas partes, né? A timidez era mais atrelada à necessidade de agradar. Então, um bloqueio de necessidade de aprovação grande que eu tinha. Onde era criticado e eu pegava de 100 pessoas, 2 criticavam e 98 falaram, cara, foi animal a aula, a palestra foi sensacional, eu olhava os 2 que criticaram e eu ficava pra baixo, era como que as pessoas não gostam de mim, que não sei o que, eu ficava sentido. Isso claramente precisa ser tratado, precisa ser olhado, porque
é um tipo de escassez, de não se achar bom o suficiente, de querer ser perfeito, de querer achar que você é melhor que os outros, porque quando você quer ser perfeito, você acha que você é a única pessoa perfeita no mundo, né? Você não admite falhas de você. Não admite falhas. E você só não admite falhas de você porque você também não admite falhas nos outros. Então fica aquele jogo chato, né? Até de relacionamento amoroso. Sim. Eu já tive várias tretas com outras namoradas que eu tive, aonde ou era do meu jeito ou não era. Então você vê que vai impactando várias áreas da vida. Em todas as áreas. Impacta tudo. E aí, enquanto eu não saquei que o jogo, assim, que nem você falou, prego que não se destaca, não é martelado. E um ponto que virou a chave na minha vida eu olhei assim de fora e eu me perguntei, Marcelo, será que tem mais pessoas mijando na sua fogueira do que jogando lenha nela? Quantas pessoas hoje na sua vida estão, de fato, jogando lenha na tua fogueira? E quantas pessoas estão mijando na sua fogueira? Porque a maior parte das pessoas que eu vejo hoje em dia aturam, aceitam, por medo. Eu não sei se vou encontrar alguém melhor. Eu não sei se eu vou encontrar um trabalho melhor. Eu não sei se os clientes vão comprar de mim. Aturam pessoas mijando na fogueira delas. E adivinha, a autoestima é uma fogueira que ela tem que ficar acesa. Óbvio que quem vai jogar mais lenha é você, mas você precisa ter pessoas que você tá perto que vão te ajudar você chegar onde você quer chegar ou que já estão onde você quer chegar. Uma rede de apoio. Um ambiente. Eu chamo de ecossistema estratégico, onde você tem pessoas e ambientes. E dentro de pessoas tem 4 pontos. O primeiro ponto você vai anotar um exercício prático aí. 3 pessoas que você quer manter contato. 3 pessoas que você quer resgatar o contato. Sabe aquela empresa que você trabalhou no passado, que você era mó legal, você conversar com tal pessoa, ficou no passado? Aquele ex-fornecedor que ficou no passado, aquele pessoa que tava... Então você vai resgatar. 3 pessoas que você vai eliminar ou diminuir contato. Tem algumas pessoas que não dá pra gente eliminar, mas diminuir contato. E 3 pessoas que você vai ter novas conexões. Então, quando você faz isso, de fato, você anota no papel, você pensa com quem que é que eu quero me relacionar. Porque, Lu, cara, a gente sabe que se mata de estudar, investe em treinamento e desenvolvimento humano. Como você já investiu de treinamento, de mentoria, de cursos, de livros, horas de estudo, de formação. E se as pessoas soubessem o quanto que é importante o ambiente que elas estão inseridas, elas não se dariam esse luxúria de ficar se atracando com pessoas que são escassas. Eu vou falar pra você que no último ano de vida eu eliminei tantas pessoas da minha vida, eu cortei tanto relacionamento e eu fiz tantos novos relacionamentos, mais do que os últimos 10 anos, no último ano. E eu não fazia antes, porque eu não tive esse nível de... Eu não tinha esse nível de consciência que eu tenho. 2, eu não sabia como fazer. Como é que é esse lance? De buscar novas conexões. Como? Com quem? Como eu me conecto? Por que aquela pessoa que fatura R$1 milhão por mês vai querer ter contato comigo? Como eu gero reciprocidade? Como é que eu saio de fininho desse grupo aí que não tá me ajudando? Como é que eu me posiciono? Falar, isso eu não quero mais pra mim. Como é que eu simplesmente saio? E eu tinha medo de ser rejeitado, medo das pessoas falarem assim, Marcelo, agora é estrelinha, hein? Agora só tá achando que é mentor faturando rios de dinheiro e agora não quer saber. Agora ele foi para outro patamar. Ou ficou louco. Ficou louco. É que a gente escuta bastante. Ficou louco. Então, assim, no meu ver, é inadmissível a pessoa ficar dentro de um ambiente que não tá ajudando ela a chegar onde ela quer chegar. E eu vou falar pra você, não dá pra você ganhar do ambiente. Você não sempre dá. perde. Você sempre perde. E até é louco falar assim, quem manda no livre-arbítrio é o ambiente. Faz sentido. Imaginei agora um 30 nas costas, morando com os pais. É confortável, criança, tá maravilhoso. Imaturo, não quer responsabilidade na vida,
provavelmente casado com a mãe ou com o pai, vai ter dificuldade no relacionamento, não quer responsabilidade, extremamente confortável e vivendo uma vida morta. Sim. Ah, Marcelo, não você tá assume responsabilidade. Ah, você tá pegando pesado, que não sei o que. Fala, não é pegar pesado. 30 anos nas costas, óbvio. Se a pessoa ocorreu um problema, ela foi demitida, ela não tá conseguindo emprego, ela tá se esforçando, ela tá se dedicando, né? Aquela coisa, ok. Mas eu conheço pessoas que têm 35 anos de idade e que nunca saíram da casa dos pais. E é difícil ver. É difícil ver a pessoa querer. Ah, não, porque por que eu vou pegar outro lugar na mesma cidade se aqui eu consigo economizar mais? Não é sobre isso, cara. Sempre tem uma justificativa. Não é sobre isso. As pessoas, eu cresci jogando Mario Bros. Um jogo de videogame do Super Nintendo. Lembro da minha época também. Ótimo. Então eu joguei Mario Bros, Sega Saturno. E no Mario Bros, você vai notar que a primeira fase é o Yoshi, né? Você pega o Yoshi, sobe, aí... Putz, aquela primeira fase é mó de boa. Aí você vai voando, né? A segunda fase, tá? Conforme vai passando, você vai chegando naquele chefão, o fantasminha. Aí na última é o Copas, que é o mais difícil. Então, o que o jogo diz pra você? Conforme você vai jogando, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. O chefão, ele vai aumentando de tamanho. E o que as pessoas querem? As pessoas querem facilidade, querem shortcut, né? Caminho, qual que é o caminho mais curto? Mas elas querem passar de fase. Elas querem passar de fase, elas querem faturar o dobro de dinheiro, mas elas não querem esforço. Não esforço, que esforço eu tô bravo com esforço. Não querem se dedicar. Não querem pagar o preço. Só que elas querem vida fácil. E, cara, pra mim, assim, ganhar na loteria é uma coisa que eu não gostaria. Porque vem fácil. Por isso que eu nem jogo. Mas eu não acredito primeiro que, se você pegar no ponto de vista de esporte, se eu vou jogar um campeonato onde não tem tantos atletas, sabe, fodas, renomados, o mérito quando você ganha é um. Agora, quando você vai jogar um campeonato com vários profissionais, um nível pan-americano, um nível mundial, você ganha medalha de ouro, cara, o nível é outro. A dificuldade é outra. O nível, você ganhar uma Olimpíada, é diferente de você ganhar um campeonato paulista. Entende? O nível é outro. Assim como o nível de você fazer 3 mil reais é um nível. O nível para você fazer 20, o nível é outro. O nível para você fazer 100 é outro. O nível para você fazer 1 milhão é outro. Então a cabeça de quem faz R$1.500, 46% do Brasil, é diferente da cabeça dos 1% que fazem mais de 100 mil reais no Brasil. A cabeça é diferente. Então, Lu, fala pra gente. Eu sei que hoje você tá envolvido em várias mentorias, né? Tem várias amizades, networking de pessoas que prosperam, pessoas que têm sucesso. O que você acha que essas pessoas, assim, têm de muito diferente que fazem com que elas se sobressaem da grande maioria em modelo mental, de crença? O que você acha aí que se destaca dessa galera? Eu acho que existem 3 pontos. Eu uso, inclusive, o nome de 3Ds. Decisão, dedicação e disciplina. Eu acho que são coisas que a média não faz. Talvez essa seja a diferença de mentalidade, a forma que você vai. Geralmente as pessoas ficam em cima do muro. Tá. E pessoas que estão acima da média, na minha percepção, elas tomam uma decisão. Uhum. Todos os dias elas tomam uma decisão. Todos Sim. os dias tem uma decisão importante a ser tomada. E decisão requer abandonar algumas coisas para você poder aprender outra, liberar espaço. Sim. E se você pudesse falar assim, da fase da tua vida que você passou, de toda a sua história linda, todas as suas conquistas que você já teve, assim, que decisão e que grande dificuldade, talvez, momentos que você achou que fosse... Sabe quando você pensa em jogar toalha? Eu já passei por várias situações assim, onde eu pensei em jogar toalha.
em desistir, você pensa em desistir, né? Que, assim, quem fala pra mim, nunca pensou em desistir? Eu nunca. Mentira. Já pensou, mas não desistiu. Essa é uma das diferenças, né? de alguém que tá crescendo. A gente pensa o tempo inteiro. Mas aí respira, volta pro eixo e segue. Muda a rota. Eu acho muito legal esse papo, porque traz orgulho da nossa história, né? E você falou assim, eu me conectei com você por conta da tua história. E eu acho que as pessoas se conectam com as outras por, assim, por conta que elas têm em comum, do que elas gostam, né? De coisas que elas gostam, de coisas que elas fazem, mas também de conexão energética, né? Pela história e tudo mais. Que grande momento, assim, que você passou na tua vida de apuros, e como é que você deu a volta por cima? O que você fez aí pra tirar o coelho da cartola e sair dessa situação e ir pra uma situação melhor, de aprendizagem, de se tornar uma pessoa melhor? Já tive vários desafios, né? Tive a dívida de 1 milhão, tive o abuso, tive o AVC, tive vários desafios gigantescos na minha vida em que eu pensava que eu precisava desistir. Inclusive, pensei muitas vezes e a ideia era, vou tentar desistir, inclusive, da vida. Mas o ponto-chave de virada foi quando eu tomei a decisão de olhar para a Luana primeiro. Eu acredito muito, Má, que todos os pesos que eu carreguei, essas dificuldades emocionais que eu enfrentei, tá relacionado à falta do cuidado que eu tinha comigo mesmo. Então, quando eu decidi olhar para mim, olhar para minha saúde, olhar para quem era a Luana, olhar pro que eu gosto, entende? Não pro que o mundo gosta, não porque as pessoas querem de mim, mas para quem eu sou. Respeitando a minha história, mesmo que às vezes não concordasse com parte dela. Respeitando as pessoas que estão à minha volta, mesmo que às vezes eu não concorde com a opinião delas, mas respeitando. E de forma também respeitosa, mostrando, eu penso assim, eu vou tentar dessa forma, se não der certo a gente encontra uma outra alternativa. Foi mesmo numa conexão comigo. Então, a base para mim é o autoconhecimento. Total. E vê, você citou um ponto fundamental. No meu entendimento, você tem assim, você sai do ponto A e você vai pro ponto B, né? O básico de coaching. Sim. Tá no ponto A, vai pro ponto B. Seja lá o que você quer, mais grana, melhores relacionamentos e assim vai. O que vai dizer se o cara vai chegar do ponto A pro B? 50% se o cara quer. Se ele realmente quer. Porque tem um monte de gente que não quer. Seria bom. Claro que eu quero, mas eu não quero. Não, seria bom. Não é? Assim, seria bom se eu dobrasse o valor que eu ganho. Seria bom se eu tivesse um corpo legal. Seria bom. Mas ele não quer pagar o preço. Então, aí o cara fala assim, ele chega pra mim. Você é um cara que não quer, você é um cara que quer. Não, eu quero, eu tô pagar o preço, vamos? Os outros 50% ficam onde? Se ele sente que ele dá conta. Se ele sente que ele dá conta de realizar aquilo. Que tem a ver com autoestima. Autoestima, você sentir que dá conta. Autoconfiança é você mostrar pro outro que dá conta de realizar aquilo. Então, você falou assim, autocuidado. O autocuidado tá atrelado ao merecimento. Então, quando você cuida mais de você, você aumenta o seu nível de merecimento. Quando aumenta o nível de merecimento, você muda como você se sente sobre você mesma. Sim. E você melhora a sua capacidade de ir mesmo com medo, de enfrentamento. E aí que tá o grande X da questão. Que é do que você falou. Por exemplo, você falou que você tinha uma dívida de 1 milhão, né? O que passava e o que... hoje tem muita gente endividada no Brasil. Se não me engano, 67% tem passivo no Brasil. Os brasileiros estão com passivo, algum tipo de passivo. O que passava em primeiro momento na tua cabeça e como é que você fez pra virar a chave de uma mentalidade de que eu vou sair desse negócio? Porque é muito interessante você parar pra pensar. 1 milhão é muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? E, tô 1 milhão negativo. É pesado, né? Então, essa história de vida, Elaine Eurives, eu tenho tido a oportunidade de conviver com ela agora por conta da minha namorada, mas ela, mais de 1 milhão de dívida. Depressiva, tentou suicídio. Então, assim, eu acho que, na minha visão, o que cria a grande personalidade, a grande base do ser humano é a própria história. Sim. Né? As pessoas acham que é uma mágica. Qual a pílula? Qual a grande dica para me tornar confiante? Cara, respeita a tua história. Respeita seu pai e sua mãe.
perdoa o que você tem que Origem. perdoar. E aí você vai se tornar uma pessoa mais confiante, né? Eu lembro que antes de eu entrar pra final do PAN de 2019 no Peru, em Lima, eu tava passando pela pior fase da minha vida. Não vou contar agora, é outra coisa. Conta um pedacinho, Mas era a pior fase Esse da minha momento vida. de sobrevivência da sua vida. Era basicamente onde ninguém acreditava em mim. Sabe quando você tá numa pior fase, onde não ganha mais o torneio que ganhava? Onde eu tava muito ansioso, tava procrastinando demais, tava com excesso de prazer, morando no Rio de Janeiro, entrei em dívida. Então eu fui para um PAN onde ninguém acreditava em mim. Era o All Sports, o Marcelo não é mais o mesmo, não, sabe? Ninguém acreditava. Eu fui para um PAN onde eu acreditava em mim, meu pai e minha mãe. Só. Todo mundo acreditava em mim aqui. E antes da final, eu lembro que eu fui, era num estádio onde eles montaram lá em Lima, novo, bonitão, e tinha um vestiário novo que ninguém tinha usado. E eu deitei no vestiário, fechei a porta do vestiário, peguei meu celular e vi um vídeo que a minha psicóloga na época tinha feito pra mim. Um vídeo com várias fotos da minha história de vida. 4 anos de vida, 4 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, eu no treino, eu no outro dia acordando sem vontade, aí eu tomando café da manhã, eu correndo, eu não sei o que, ela fez um vídeo curto assim, e aí eu no colo dos meus pais, e eu lembrando da minha história, eu comecei a chorar. Lembrando a minha história, o que eu já passei, tudo que eu já vivenciei, os dias que eu tava com dor de cabeça e mesmo assim fui treinar, os dias que você tá mal e você consegue fazer, quando você tá mal, você lembra. E só puxa merecimento pra cima. Porque se você acha que não merece, alguém sem vergonha na cara vai pegar o que é seu. E naquele ponto eu merecia. E como que eu merecia? Eu olhava a minha história, tudo que eu fiz. Como que eu não mereço ser campeão, ganhar uma medalha de prata, de ouro? Se olha tudo que eu abri mão, olha tudo que eu fiz. Como que não mereço? Como que eu não mereço isso daí? Aí chega alguém, põe o dedo na sua cara e fala assim, cara, você não vai ganhar. Eu falo, puta, entra porque sai aqui, porque olha tudo que eu fiz. Tá muito claro, muito óbvio na minha mente que eu sim mereço. Isso leva confiança mais do que qualquer coisa na vida. Então, quando eu tô em alguns estados depressivos, repentinos, muito ansioso, muito para baixo, serotonina lá embaixo, dopamina, noradrenalina lá em cima, estourando, eu lembro da minha história. Que legal. Você me deu um insight. A gente fica procurando respostas aqui fora. Na validação das pessoas, no que as pessoas podem ou não oferecer pra gente, se elas podem ou não dar amparo. Uhum. Mas no fundo, tá tudo dentro. As respostas que a gente precisa, tá tudo dentro. E olhar pra nossa história não significa concordar com tudo. Tem coisa que vai passar e a gente não vai concordar. Mas olhar pra nossa história e perceber que foi cada pedacinho dela, coisas boas ou coisas ruins que construíram quem você é hoje. Eu tô assistindo um seriado que chama This Is Us, tá passando na Globo. E é muito legal porque ele conta a história desse pai e dessa mãe que teve 3 filhos, e um adotado, 2, eles perderam um no parto, era pra ser 3, e aí no mesmo dia chegou um adotado e ele conta a história das pessoas lá. E quando eu olho a minha história, eu vejo muitos pontos onde, em primeira mão, eu achei com quase 30 anos de idade que eu tinha uma história perfeita, que não tinha traumas, que não tinha... Até bater o bichinho da ansiedade, até bater e eu começar a me fazer terapias aqui e ali, e me desenvolver, e ver que o meu forte era o psicológico perante todos os outros atletas, e eu entrei de cabeça. E aí eu comecei a analisar e eu comecei a entender minha própria história. Eu comecei a olhar para meu pai, para minha mãe, e falar assim, cara, quantos anos ainda eu tenho aqui nessa vida? Sabe? O dia se eu fechar os olhos e me visualizar no meu caixão, olhar pra minha esquerda, olhar pra minha direita, olhar pra frente, quem que vai estar lá? O que as pessoas vão estar falando do Marcelo? O que minha mãe vai estar falando de mim, se ela esteja nesse plano ou não? E eu olhando assim, um filme Clique, o cara tem um controle, ele volta pro passado. A do Adam Sandler. Tem uma
parte que eu coloco nas minhas palestras, que é a parte onde ele tá no funeral. O enterro do pai. E ele pega e aperta o controle pra ele voltar. E aí chega um mestre dele e fala assim, não, quem morreu você não pode voltar. Quando alguém morre. Ah, então pelo menos volta na última cena que eu vi ele. Que eu não consigo mudar. Ele volta na última cena. É uma cena que ele tá, trabalhando no escritório dele. Entra o filho dele. Ele nem olha pro filho. Aí o filho chega, pai, olha esse projeto que eu fiz. Aí ele, ah, filho, nem é legal. Mas você nem olhou pro projeto? Tá, filho, mas vai custar bem mais caro. Aí depois entra o pai dele. E vem aqui do lado dele. E ele tá lá. Ele nem olha pro pai. Aí o pai dele fala assim, oi filho, tudo bem? Eu falo, tudo bem pai, tô ocupado. Nem olho pro pai. Aí o pai fala assim, eu pensei em a gente comer uma pizza. Hoje, eu, você e seu filho. Vai ser legal a diversão entre nós três. Aí ele até brinca. Se você for, eu conto aquela piada que eu sempre fazia pra você. Ele para o que ele tá fazendo e fala assim, eu sempre soube dessa piada estúpida e chata sua. Para de me peitalhar que eu preciso terminar esse negócio aqui. Aí o pai vira pra ele e fala, ah, você sempre soube. Tá bom, filho. Te amo. Ele pega e sai. Essa foi a última vez que ele viu o pai dele. E aí eu fico hoje imaginando as pessoas nas vidas que elas têm. Não dando valor suficiente pro pai, não dando valor suficiente pra mãe, não dando valor suficiente pro marido, pros filhos, aonde chega-se aos 80, 90 anos de idade e um dos motivos que as pessoas falam no leito de morte, elas não pedem um bolo de chocolate, elas não pedem um pouquinho de milkshake. Do que vai trazer prazer imediato. Elas pedem 10 minutos a mais com o filho, 10 minutos a mais com a mãe, 10 minutos a mais com o pai. Então, hoje está se perdendo essa emoção do que é ser humano, né? É um ser humano. E o ser humano, ele é conectado com a família. Depois da saúde, que é o primeiro pilar da vida, sem saúde você não faz nada, vem a família. Então o cara chega pra mim e fala assim, cara, como é que aumenta minha autoestima, minha autoconfiança, eu tô sem foco na vida, eu não sei o que eu quero, que não sei o que. Fala, cara, olha os emaranhados familiares, como é que tá a sua história, como é que tá o lance com o teu pai, sabe? Eu tinha muita dificuldade de me abrir. Eu cheguei aos 30 anos de idade, foi a primeira vez que eu olhei nos olhos do meu pai e da minha mãe e falei, pai, te amo. Mãe, te amo. E eles não falavam porque eles não aprenderam isso. E hoje a gente tá, sabe, a gente se fala, aquela coisa. Então muitas vezes a gente tem que ir pro simples, ir pro óbvio, mas que o simples e o óbvio às vezes dói muito. Mas se você olhar pra tua história, tem alguma coisa dentro dela que você se arrepende de não ter feito? Então, é interessante isso. Eu li muito sobre o arrependimento. O que significa o arrependimento, né? De coisas que você se arrependeu, que não sei o quê. E, de forma geral, assim, vários filósofos, Cortella, essa galera fala assim, pô, todo mundo se arrepende de algo na vida. Mas quando eu olho, assim, pra minha história e as zilhões de cagadas que eu fiz, de fracassos, e de fracassos, teoricamente, quando eu não aprendi na hora, aprendi depois, então não foi fracasso. Hoje, olhando, de zilhões de vezes que eu traumatizei alguém, sabe, que fiz bullying na escola e que já feri alguém emocionalmente falando, eu não me arrependo do ponto de vista de que, putz, eu queria não ter feito, não ter causado mal pra outra pessoa. Eu realmente desejo do fundo do meu coração de, putz, não foi essa a minha intenção. Desculpa se eu te magoei. Você não tinha consciência. Eu não tinha essa consciência, não tinha essa intenção. Mas, se não fosse isso que eu fiz,
se não fosse essas ações as cagadas, as minhas derrotas, as minhas dívidas que eu tive na minha vida 2017, 2018, 2019, se não fosse os remédios para ansiedade que eu tomei, se não fosse as tretas nos relacionamentos amorosos, eu não teria chegado onde eu cheguei. E se eu não tivesse chegado onde eu cheguei, eu não teria mudado, transformado, ajudado a transformar milhares de vidas que nem eu já ajudei e que nem eu tô ajudando. Então, se eu me arrependesse disso, teoricamente, eu ia estar me arrependendo também de ter ajudado essas pessoas, porque eu não teria essa sabedoria, esse conhecimento que eu tenho por conta do que eu fiz de cagada. Então, a opinião é mais divergente, mais do que a maior parte das pessoas. Todo mundo fala assim, do que você se arrepende? Ih, eu me arrependi de ter ido aquele dia lá. Não devia ter ido no casamento. Ferrou, que não sei o que. Que você fala, puta, cara. Não devia ter feito isso, não devia ter casado, não devia. Mas aí a gente entra ponto... Vou falar que casa é a coisa mais gostosa do mundo, tá? Pois é. eu acho eu sempre achei assim, uma loucura quando chegavam pra mim, casou, a vida acabou, né? Não faz sentido. No inconsciente coletivo é muito... o inconsciente coletivo, ele tem uma opinião formada. Quando você sai fora dessa opinião, você é estranho. Você é o diferente. Não é o seu diferente, você é o estranho. Eu vou falar pra vocês, galera, que tá assistindo Emotional Casters aí. Seja diferente, seja estranho, seja um maluco mesmo. Seja um louco. Porque assim, louco mesmo é quando você quer ser igual a alguém. Louco mesmo é quando você quer ser normal. Porque o normal, ele é a média, é mediano. E o mediano é medíocre. Então, não tem ninguém normal no mundo. Porque o normal é ser igual. Você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, né? Então, assim, putz, seja diferente, seja estranho, seja louco, seja você. Seja do teu jeito. Seja exatamente do teu jeito. Então, um monte de gente fala assim, como eu devo me comportar nas redes sociais, sabe? Deixa eu ter uma máscara, não sei se... Cara, mas se eu for assim, um monte de gente não vai gostar. Mas se eu for assim, um monte de gente vai gostar. Mas se você for assim, quem não gostar, não é pra ter gostado mesmo. Mas a gente não sustenta também por muito tempo quando a gente veste uma máscara pra ser aquilo que a gente não é, né? Fica algum tempo, você consegue até sustentar, mas daqui a pouco você vai ficar tão incomodado que aquilo vai ficar pesado pra você. Quantos famosos milionários, bonitos, com fama, com tanta coisa conquistada, com depressão, que praticaram suicídio, com ansiedade, com compulsão. Eu não gosto de ficar citando nomes, tal, mas diversos atores que já passaram por esses processos, diversas pessoas famosas que já passaram por isso, e é aquele vazio interno, aonde aquele sentimento de escassez, onde nunca tá bom. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver 3 milhões, eu vou ser feliz. Quando a minha empresa triplicar de tamanho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um podcast com 10 milhões de views, eu vou ser feliz. Cara, quando é que você vai ser feliz então? Escolha ser feliz agora. Quando você morrer? Quando que é? Porque quando você fala assim, não, quando eu conquistar isso eu vou ser feliz, tá falando assim, então agora eu não sou feliz. Então as pessoas estão vivendo, Lu, com excesso de prazer para sustentar a dopamina, que é um neurotransmissor proveniente de todo o seu prazer, para sustentar essa falta de preenchimento da pessoa se sentir bem com ela mesma. Solitude, não solidão. Ficando sozinha em casa, tranquilona, na paz. Elas estão precisando, para colocar alguma coisa no sofrimento, nesse vazio, elas preenchem com alguma coisa que vai gerar aquela sensação de prazer a curto prazo. Um chocolate tem 55% de liberação de dopamina. Atividade sexual, 100%. Ou seja, ter atividade sexual é 2 vezes mais prazeroso que comer chocolate. Olha só. Meu marido, deixa ele fechar o ouvido agora. 1000% a anfetamina. 1000% anfetamina. Então, quando as pessoas chegam e falam pra mim assim, eu tô muito ansioso, a primeira coisa que
eu falo e que eu vou... Não vai falar, vai fazer sexo. Não. É saudável, pratiquem. Como, né? Agora, a primeira coisa que eu vou é como é que tá a qualidade do seu sono. É a primeira coisa que eu vou. Eu tava saindo de um podcast que eu tava gravando pra uma equipe do... Enfim, um podcast X. E que eu saí, era um puto estúdio animal fantástico. E eu saí, o dono do estúdio tava lá, tinha vários outros negócios, que não sei o que. A gente tava conversando e tal, e ele começou a falar, né? Eu saí do podcast, começou a falar um monte de coisa. Pô, interessante isso daí que você falou, né? Do banho à noite, noturno, banho no escuro, noturno quente, seguido de uma escrita, antes de dormir e tal. Você sabe que há 20 anos eu tomo um Rivotrilzinho pra dormir, às vezes 2 e tal, pra pegar no sono. Então, assim, é triste escutar isso. É triste. Porque, assim, o que a pessoa tá fazendo, ela tá... Sabe como é que funciona esses remédios do Rivotril antes de dormir? Ele é como se fosse assim, isso daqui é uma televisão, ela tá ligada. Se eu pegar e desligar ela aqui, é um shutdown sistema. Você desliga o sistema. Você desliga. Só que quando você desliga o seu sistema, as pessoas esquecem que quando você tá dormindo, você não tá desligado. Você tá ligado. Só que você tá em ondas cerebrais, você tá em teta, você tá em delta, você tá às vezes, quando quase pegando no sono assim, tal, tá em alfa. E nessas ondas cerebrais é quando você de fato pega todas as informações e faz ela virar memória a longo prazo. Quando o hipocampo trabalha, é quando você recarrega suas energias de fato. Então, quando a pessoa toma um remédio para dormir, ela não tá descansando o cérebro, ela não tá descansando a mente, ela tá em uma sensação onde é uma falsa sensação de que ela está descansando só porque ela ficou de olhos fechados 7 horas. O funcionamento passa a não ser natural. Cara, a gente tem amigos em comum, psiquiatras, cada vez mais, isso é a medicina integrativa tá cada vez mais indo mais longe, os biohackers da vida estão cada vez mais incorporados aí. O David Asper, que é o maior biohacker do mundo, ele gastou $300 mil para hackear a natureza humana, e ele fala, quando você toma esses remédios, você fica uma falsa sensação, porque sono é quanto tempo você dorme, mas a qualidade do tempo que você dorme. Sono leve, sono profundo, sono REM, e você tem que ter o sono REM, você tem que ter o sono profundo, você tem sono leve, e quanto mais vezes a pessoa acorda durante a noite, mais ela ferra o sono dela. Ela ferra. Eu acordo várias vezes durante a noite e tal, mas eu acho que é bom. É péssimo. Você ferra o seu sono. É comprovado. E é importante lembrar, Má, que o remédio, o nome já diz, remediar. Ele não trata. Tá com problema de alguma coisa? Vai tratar. É super importante que as pessoas aprendam a tratar o sintoma. Não remediar. Embora, em vários momentos, o remédio é importante. Mas o mais importante é procurar ajuda. Quer ver? Faz um exercício emotional casters aí. Com a próxima vez que você tiver de dor de cabeça, em vez de você tomar uma Neosaldina, um Durflex, você não vai, segura a onda. Fecha os olhos, vê o que tá rolando, toma uma água, entende como é que tá o seu corpo, sente o teu corpo, aonde que tá? Tem alguma parte tensionada, tem uma parte quente, tem uma parte rígida, tem sudorese, não tem um desconforto no teu corpo emocional, porque a pessoa fala de inteligência emocional, você tá falando, inteligência emocional né, emoção, então emoção envolve o corpo. Sim. Envolve o corpo, a emoção tá aqui no corpo. Então, a próxima vez, entende, várias vezes na minha vida, dor de cabeça, Neosaldina. Calma. Dor de cabeça é estresse. Respira, toma uma água, sai da frente do computador, faz uma pausa. Porque hoje em dia as pessoas querem descansar para dormir, só que elas não sabem descansar durante o dia. Elas querem ter a rotina de trabalho direto. Se eu pegar o meu carro, a gente tá em São Paulo, se eu pegar o meu carro e ir pra Bahia direto, e sem parar no posto de gasolina, o que vai acontecer? O carro vai ficar no meio da estrada. E a pessoa ela quer trabalhar 3 horas seguidas sem levantar da cadeira, que não tem que produzir, não tem tempo, que não sei o quê. O cérebro não funciona. Muito pelo contrário, aí você não produz nada.
Não funciona. É comprovado. Tem um livro chamado Auge do Desempenho que fala: o máximo de desempenho humano é de 70 a 90 minutos focado. Pausa de 5 a 17. Não tem como ter mais foco do que isso. Excesso de noradrenalina. Imagina quando você tem muita noradrenalina, que nem a gente tá aqui no podcast, eu super focado. Se eu tô aqui, não tô pensando no que eu fiz antes, do que eu vou fazer depois. Não tem como eu sustentar esse grande... Imagina que é um computador funcionando foco durante muito tempo. Ele vai chegar uma hora, ele vai queimar. Você precisa ter pausas durante o dia. Por isso que eu gravei uma meditação de 1 minuto de auto-hipnose para as pessoas fazerem durante o dia de trabalho. Fecha os olhos, tá? Imagina aqui, esvazia a mente, não sei o que, depois você volta. Legal. Outro ponto, a pessoa acha que pausa, ela pausa o trabalho. É que ela vai fazer, toma um cafezinho e fica com o celular na mão. Like no Instagram, like não sei o que. Tá descansando é nada. Não tá prejudicando ainda mais, porque tá atrás de dopamina. E eu vou falar pra você, muita dificuldade em lidar com eletrônicos hoje em dia. Prejudicando. Eles fizeram um estudo, Lu, e viram que as crianças de hoje em dia, elas vão ser adultos menos inteligentes que os adultos hoje. Por conta desse excesso de telinha. Imagina. Sem contar os prejuízos oftalmológicos, enfim, uma série de outros prejuízos aí, né? Tô vendo crianças pequenininhas usando óculos de grau altíssimo. Imagina. Aí você pega, por exemplo, criançada enfiada dentro do eletrônico o tempo inteiro sem fazer exercício físico. Quando eu era moleque, era futebol, era bets na rua. Jogava, batia taco na rua, fazia um monte de, sabe, você também ia pra rua. Então, hoje em dia, você precisa ter essa mensuração, né, de saúde mental, precisa fazer um exercício. E hoje em dia, você não precisa passar 1 hora na academia todo dia. Hoje em dia, você ligar o YouTube e colocar HIIT, H-I-T-T, que é exercício de alto impacto de 10 a 12 a 15 minutos. Parece um monte. Um monte. Eu fui agora pro carnaval, em Laguna, a gente alugou uma casa lá, não tem a academia. Colocava na TV, aqui na TV. No YouTube, eu assino um aplicativo também, no Norton Mello, onde eu faço em casa os exercícios. Então, assim, hoje em dia, a pessoa fala pra mim, não, mas não dá pra ir na academia é longe. Me dá outra desculpinha. Para de desculpa. Essa não vai colar, filho. Justificativa é o troféu do fracassado. Não dá. Não dá. Então, a base pra mim, pra você diminuir a ansiedade, é a rotina. Rotina, pra você vencer estresse. Rotina e estilo de vida. Estilo de vida. Mar, nós estamos chegando ao final. Já, passou muito rápido. Queria que você deixasse uma mensagem do que você considera mais importante de tudo isso que a gente conversou. Eu sei que é difícil resumir assim, mas algo que você gostaria que as pessoas levassem para a vida. E que, a partir de hoje, se elas aplicarem na vida delas, se elas fizerem isso, algo vai mudar. Tá. Anota aí. Tenha paz no caos. O que significa tenha paz no caos? Para você crescer na vida, você tem que buscar o novo, não é? Então, vamos supor que a minha direita é o novo e a minha esquerda é o velho. Então, o velho eu já conheço. Eu já sei como é que é o velho. Então, não tem nada de novo. O novo tá onde eu não conheço. Só que quando a gente não conhece algo, a gente, às vezes, gera medo. Não é? Gera medo quando eu não conheço algo. Então, para eu crescer, eu preciso fazer algo novo. Só que o novo, como gera medo, eu fico desconfortável, inseguro, incerto, não sei. Cara, nunca fiz isso, nunca investi esse valor na minha empresa, nunca atuei assim, nunca cresci nessa velocidade. Então gera medo, gera incerteza. E hoje em dia as pessoas elas querem estar confortáveis o tempo inteiro. E quando você busca um confortável na vida, você busca o passado, você não busca o futuro, você não busca coisas novas. Então tenha paz no caos no sentido de se acostume com a insegurança, se acostume com a incerteza. Porque se você não se acostumar com a incerteza, você não tem fé. Fé é a ausência da dúvida, a abstinência total da dúvida.
E vê, muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, eu não acredito mais, não falta fé em você, você tá desesperado. Desesperado por um grande amor, desesperado pra fazer grana, desesperado pra ter um corpo legal. E no latim, de é sem. Espero é acreditar veemente em algo. Então eu não acredito veemente em algo, falta fé. A pessoa perde fé quando ela tá desesperada por algo. Então, tenha paz no caos. Eu tô fazendo yoga ultimamente. E a professora de yoga chega e fala assim, você tá lá, né, naquela posição. Com as pernas pra cima. Encontre o conforto no desconforto, a professora fala. Faça amizade. Vontade de tacar uma pedra na professora. Faça amizade com a dor. E eu falei, mano, eu tava aqui naquela posição. Ela falou isso, eu falei. É isso, cara. Então, se você quer buscar sempre coisas novas, olha as áreas da tua vida. Onde você tá confortável, é nela que você tem que ir. Vai buscar outra coisa, vai fazer outra coisa, vai querer mais. A pessoa ganha o mesmo valor financeiro nos últimos 3 anos, tá errado, vai buscar mais. O mesmo corpo sem melhorar nos últimos 5 anos, tá errado, vai buscar mais. Mesmo relacionamento que não muda nada, sempre briga pela mesma coisa, tá errado, muda você. Então, encontre o conforto no desconforto. Tenha paz no caos. Pra mim é um mantra da vida. Porque isso vai te ajudar a superar quando você não consegue o que você quer. Você não vai acabar com o caos. Não vai acabar com o caos. E você Precisa atrai... aprender a lidar com ele. É, exato. E você atrai o que você é. Não o que você quer. Então não adianta de nada você querer se você não é aquilo que você quer. Uau. Esse é o ponto final. Muito obrigada, meu amigo. Conta para as pessoas onde elas podem te encontrar. Com certeza, Marcelo Soartes, meu Instagram é Marcelo Soartes, o canal do Strike no YouTube, toda quarta às 20 horas a gente tem live rodando a todo vapor, mas no Instagram tem o meu site também, canal do Strike. Prazer estar com você, Lu. Você sabe que eu te admiro bastante, a sua jornada, os seus projetos, a sua... Ir mesmo com medo, né? Tá na sua cor aí, sua coragem. Uma super mãe, né? Que dá conta de marido, filhos, empresa rodando e tal. E você faz isso com grande maestria. Parabéns, tamo junto. Obrigada, de verdade. É só o começo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada por aceitar esse desafio. Chegou de viagem, veio correndo pra cá. É isso aí. Obrigada mesmo, mais uma vez, por me incentivar, inclusive, a me movimentar, porque foi o que você falou logo no começo, né? Ele não gosta muito de pessoas incomodadas, né? Ele se sente incomodado. E eu sinto isso, porque ele me movimenta o tempo inteiro. É isso. Muda o ambiente que você vai fazer mudar a tua vida. Show de bola. Valeu, meu povo. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.